Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre controle de estoque, o sistema de endereçamento e a classificação ABC, pela curva ABC, tá? Então, nós vamos ver esses dois conceitos. Então, só para a gente conseguir relembrar, né, na outra aula a gente falou um pouquinho dos conceitos de estoque. O que são os estoques? São recursos ociosos que possuem valor econômico, que representam um investimento destinado a incrementar as atividades de produção e servir clientes. Ou seja, são os produtos que que saíram da fabricação e estão parados em algum local, esperando chegar até o seu consumidor final, né? Ou a gente tem outra definição aqui, que estoques são acúmulos de materiais entre fases dos processos de transformação e proporcionam um grau de independência entre as fases. Então, a gente pode ter um estoque de matéria-prima, nós podemos ter um estoque de material em fabricação, que está esperando para ser finalizado, nós podemos ter um estoque de produto final, né? Então, nós temos várias etapas aí, todas relacionadas a um produto, a uma mercadoria. Então, nesse sentido, né, nós falamos bastante do controle de estoque, né? Como que a gente calcula quantidade de produtos no estoque de segurança, quantidade de produtos que eu tenho em estoque máximo, o estoque mínimo, quando eu verifico para fazer um ressuprimento, né, daqueles materiais. Então, nós temos aquela parte de cálculos. E aí, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do endereçamento. Então, quando o meu produto está no armazém, qual que é a importância de fazer a alocação correta do produto, né? Então, uma das grandes preocupações das empresas é realizar uma armazenagem correta, né, para facilitar a localização dos produtos que estão estocados. Quanto mais fácil estiver, mais rápido estiver o produto estocado, mais rápido eu vou pegar aquele produto e enviar ao meu consumidor final. Sempre a gente tem que lembrar que o consumidor, hoje em dia, o que gira o mercado é a satisfação do cliente, né? Então, é nesse sentido que nós da logística temos que trabalhar. Quanto mais rápido chegar ao meu consumidor final, melhor para a empresa, né? Então, é importante que a localização dos produtos seja simples e eficaz. Então, a gente fala que é o endereçamento logístico. Então, é onde está definido quais produtos estão em cada local dentro do armazém. Um bom endereçamento é aquele que qualquer pessoa que entre no estoque consiga localizar o item, né? Seja numa grande indústria, num grande centro de distribuição, seja num mercado, por exemplo, né? A gente consegue achar, tem mercados que às vezes a gente entra e não consegue encontrar os produtos, porque não tem uma identificação correta, não tem um endereçamento, né? Não tem uma plaquinha identificando, olha, esse corredor é de material de limpeza, esse corredor é de massas. Dentro das empresas é a mesma coisa, a gente precisa ter a identificação, né, correta, seja por placa, seja por código, mas é importante ter essa identificação para facilitar a localização dos produtos. Além de ajudar na localização, também contribui para um bom controle de estoque, pois quando um item se concentra em um único lugar, fica mais fácil fazer o controle de entrada e saída desse produto. Então, quando eu tenho tudo bem identificado, controlado, registrado, onde está localizado dentro do estoque, facilita na hora de fazer o inventário, ou seja, facilita na hora de controlar quantos produtos tem estocados, quantos produtos precisam ser repostos. Eu consigo controlar melhor a questão do estoque máximo, estoque mínimo, estoque de segurança, que a gente falou na aula anterior. Então, o endereçamento logístico dentro de um estoque pode ser entendido da mesma forma que identificamos as residências ou as moradias. Pode ter ruas, números, né? Andares, identificação dos números de apartamento. Então, a gente tem a mesma lógica, né?
do endereçamento comum que a gente tem de ruas, casas, endereços. Dentro do endereçamento logístico é do mesmo jeito. Então nós temos lá as ruas, elas são os corredores, né? São a identificação dos corredores. Os módulos e as colunas podem ser caracterizados como se fossem as casas, os edifícios no nosso dia a dia. O nível desses módulos é o andar, e os vãos, ou a sequência, a gente pode caracterizar como se fosse um apartamento. Tá? Então a gente tem uma facilitação aí para conseguir compreender como que são realizados esses endereçamentos. Podemos colocar que a forma como é utilizada a localização das posições de armazenamento deixa simples e de fácil entendimento, pois faz parte da vida das pessoas. Então, a gente facilitando dessa forma, facilita na hora de compreender como que é feito o endereçamento dentro da empresa. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, aqui nós temos a coluna, né? A identificação vamos dizer assim, da prateleira. Os vãos que tem entre uma coluna e outra. O nível, que a gente classifica como se fosse o andar, né? E o corredor entre um módulo e o outro, tá? Então, nós temos essas características aqui. Então, aqui um exemplo de endereçamento. Como que é feito, né? Esses códigos. Então, primeiro, o número que tem identificando, o primeiro número é a classificação de corredor, e depois o outro número é o módulo ou a coluna, depois é o nível e o vão que se encontra. Então, é um modelo com números, com códigos, que pode ser utilizado para a realização do endereçamento. Então, uma importante dica, né, é que os produtos mais populares e com maior giro fiquem em áreas de destaque no estoque, né? Então, aqueles produtos que têm mais saída, é interessante que fiquem mais fácil localizado para ter mais agilidade na hora de retirar o produto. Isso agiliza o tempo, economiza custos, né? Evita ficar retirando outros produtos da frente e colocando para pegar o produto necessário. É importante que a gente verifique se esses produtos que têm menos giro de estoque, né, ou seja, não tem tanta saída, se eles estão ocupando algumas posições mais privilegiadas que atrapalham os produtos que têm mais saída. Então, é interessante a gente ajustar o alocamento dos produtos no estoque para agilizar essa questão de movimentação de materiais dentro do armazém, né? E uma das formas da gente fazer essa verificação é ver qual produto que tem mais saída, qual que tem mais valor econômico. A gente pode utilizar a classificação ABC. A classificação ABC, a gente tem um nome também que a gente chama de curva ABC, ou seja, é um método de categorização do estoque. Então, o seu principal objetivo é deixar claro quais são os produtos mais importantes para a empresa, aqueles que necessitam de mais atenção e um tratamento adequado quanto à sua importância. Então, a gente faz uma verificação dos produtos que têm mais importância dentro do estoque para fazer uma classificação, um controle desses produtos e auxiliar também no momento de ajustar de alocar esses produtos no centro de distribuição, no galpão, no armazém, né? A fazer a alocação correta. Então, há várias formas da gente fazer essa classificação ABC. Então, é possível, por exemplo, a gente organizar essa lista por preço do custo do produto, né? Então, eu consigo fazer uma classificação pelo valor financeiro do estoque, né? Então, aqui são valores que a gente está verificando do produto
valores monetários ou o valor da venda, né? Que eu posso também, vai indicar os produtos que mais trazem receita para o negócio. Então, aqui, no primeiro caso, a gente verifica aqueles que têm mais custos, né? E aqui é os preços, os valores, os produtos que saem mais, que têm maior valor de venda e vai dar mais lucratividade para a empresa. Então, posso fazer a classificação dessas duas formas. Então, essa curva ABC que a gente tanto fala, ela foi criada, foi baseada, né, no Vilfredo Pareto, no século XIX, e a finalidade era medir a distribuição de renda da população dos países. Aí, considerando essa curva, né, essa metodologia, essa ferramenta, foi utilizada nos estoques no fim da Segunda Guerra Mundial pela General Electric para auxiliar no controle e gerenciamento dos seus produtos. Então, ela pegou a ferramenta criada pelo Pareto e aplicou no seu controle de estoque e deu certo, né? Então, ela conseguiu fazer um gerenciamento mais apropriado dos seus produtos. Então, foi utilizado esta técnica. Então, a classificação dos itens A, B e C, eles são três classificações, né? Então, temos lá os produtos classificados como classe A, que são os produtos mais importantes que devem ser tratados com uma atenção especial, tá? Geralmente, esses que são mais importantes, que têm que ter um tratamento especial, são poucos itens, porque são aqueles que têm um valor monetário maior, né? Ou é um produto muito grande, de maior volume de alocação. Então, eu não vou ter tantos produtos desse no meu estoque. Aí eu tenho os itens com a classificação B, que são os grupos que estão numa situação intermediária. Ou seja, não necessita de tanta atenção e só um pouco de atenção. Então, ele fica no meio, não tanto, mas também não extremamente importante, né? E aí nós temos o item de classificação C, que são os itens menos importantes, que justificam pouca atenção, mas geralmente são muitos itens, com menor valor, menor peso ou menor volume, né? Então, eles têm uma classificação diferenciada. Então, por exemplo, aqui, vamos pensar um item de classe A, sei lá, uma parafusadeira, uma furadeira, né? Então, é um item aí que tem um valor maior do que um parafuso. Então, um parafuso a gente classificaria como item C. Tem menos valor monetário, ou seja, é mais barato, tem menor volume, então ele vai ser classificado como um item C, mas uma furadeira, por exemplo, ela tem um valor, uma furadeira profissional, ela tem um valor mais alto, requer uma importância maior dentro do estoque. Então, ela recebe a classificação A, tá? E na classificação B, sei lá, uma chave de fenda, por exemplo. Podemos classificar como intermediário, requer uma certa atenção, mas não precisa de tantos cuidados quanto a esse produto, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que nós fazemos essa classificação A, B e C. Então, esse método, ele permite que a gente consiga controlar os produtos que estão na classe A. Então, tem um controle rígido dos produtos que estão na classe A. Por quê? São os produtos que têm maior valor monetário, né? Ele tem um custo maior, um valor maior, valor agregado maior. Que a gente tem um controle de modo leve para a classe B e de maneira superficial para a classe C. Então, vamos pensar assim, um produto, tenho lá o meu controle, vamos colocar o mesmo exemplo que eu acabei de dar. Uma furadeira, está classificado como item A, uma chave de fenda, classificado como item B, e um parafuso como item C. Se a empresa, por exemplo, acontecer de perder um controle e sumiu um parafuso, vai fazer tanta diferença para a empresa?
Não. Agora, se sumir uma furadeira, vai fazer muita diferença, porque o valor dela é muito alto. Então, no controle do estoque das furadeiras da empresa, ela vai ter um controle maior sobre esses produtos que estão, essas furadeiras que estão estocadas, porque elas estão classificadas como item A. A chave de fenda, se sumir, vai fazer falta, então a gente tem uma certa... vou observar como que está essa alocação. E o parafuso, se sumir um, não vai fazer tanta diferença, porque ele tem um menor valor agregado, tá? Então, nesse sentido, essa análise, desse modo, né, auxilia no controle de estoques e orienta a decisão de compras. Então, eu consigo fazer um controle do que está saindo, do que não está, do que eu tenho no estoque ou não tenho, e agiliza, evitando desperdício de produtos, evitando desperdício de dinheiro quando compra-se produtos a mais e fica estocado, tornando-se obsoleto, tornando-se inútil. Otimiza a aplicação dos recursos financeiros e aumenta a lucratividade. Então, como que a gente faz, né, uma classificação ABC? Então, eu vou listar todos os produtos, vou indicar o valor que eles custam, né, a quantidade vendida e o valor total por produto, que eu vou fazer essa multiplicação, né, de valor unitário por quantidade. Vou avaliar o período que está sendo verificado, se é o mês, se é o ano, geralmente se é a semana, geralmente a gente faz por mês, depende do produto, depende do local. Depois eu vou calcular qual é o percentual, a participação desses produtos em suas vendas. Então, eu vou dividir o valor total por produto pelo total de vendas da loja. E aí vou organizar em uma planilha, que fica mais fácil, pelo valor total do produto. E aí eu vou conseguir fazer a classificação, qual é o produto que é classificado como item A, como item B e como item C, tá? Então, aí a gente vai somando todos os percentuais de cada produto, e aí a gente consegue encontrar uma porcentagem acumulada e fazer a classificação. No caso, eu vou classificar todos os produtos como classe A, aqueles que têm até 80% das vendas. Como item B, 15%, como item C, 5%. Isso aqui pode variar, pode ser 70%, 20%, 10%. Pode ter uma variação, aí depende das análises feitas pela empresa, qual é o produto que ela trabalha, qual é os itens que estão estocados e o que compensa mais, tá? Mas nós vamos trabalhar nesse quesito 80, 15, 5. E aí vamos fazer um exemplo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como da empresa XL, ela tem 15 itens, né, dos produtos. Então, aqui a gente tem todos os produtos classificados, né, a quantidade vendida de cada produto e o valor que ela custa, tá? Então, como que nós vamos classificar nessa curva ABC? Todos os produtos A serão aqueles que representarão 80% do valor correspondente. Os produtos B serão de 80,01% até 95% e produto C de 95,01% até 100%, tá? Então, aqui são 5%, aqui 15% e aqui 80%. Então, a gente tem 80%, 15% e 5%. Assim, desse jeito que está aqui na tabelinha, é mais fácil da gente conseguir entender como que tem que ser feito essa classificação, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou encontrar o valor total por produto. O que eu vou fazer? Vou multiplicar quantidade vendida por valor unitário. Vou encontrar o valor total por produto. Então, multipliquei aqui, 150 vezes 10 deu 1.500. E aí, fiz de todos os valores, tá? O ideal aqui, nessa tarefa, é fazer
pode utilizar a ajuda do Excel, né? Então, a gente consegue fazer a classificação, fica mais fácil. Mas nada impede de fazer na mão também, tá bom? Então, vai fazer de cada produto. Multiplico, ó, quantidade por valor e acho o valor total por produto. Fiz isso de todos os itens. Aí, a segunda etapa, eu vou ordenar esses produtos de acordo com o valor total. Então, sempre em ordem decrescente, ou seja, do maior valor para o menor. Por quê? Porque na nossa classificação, os produtos que são classificados como item A são aqueles que têm maior valor agregado, geralmente são menor quantidade, mas tem maior valor. Então, nós temos que fazer essa classificação do maior para o menor, tá? Lembrando lá da furadeira, que eu falei para vocês, né? Da chave de fenda e do parafuso. Então, eu peguei aqui, a gente achou o valor total por produto e eu fui organizando. Então, o maior valor que tinha lá, o primeiro, era a churrasqueira elétrica. Então, coloquei lá o item, o produto e o valor que corresponde. E aí fui fazendo em ordem decrescente. O segundo mais caro é o queimador para lareira, depois a champanheira, depois o conjunto de panelas e assim por diante, tá? O último aqui, ó, é o cooler. Então eu fiz a classificação. Percebam, ó, que saiu da ordem, tá? Então a ordem que foi dada lá, o primeiro era o abridor de garrafa, mas ele tem menor valor. Então eu faço a classificação pelo valor total do produto, do maior valor para o menor. Depois eu vou encontrar o percentual de cada produto. Como é que eu faço isso? Vou pegar esse valor aqui, ó. Então, no caso aqui da churrasqueira elétrica, peguei 210 mil reais, vou dividir por 484.922, que é a somatória de todos esses itens. Então, somei tudo isso aqui, achei esse valor, tá? Então, peguei 210 mil, dividido por 484.922, vezes 100. Achei 43,31. Aí, faço a mesma coisa para o segundo. 90 mil, dividido por 484.922, vezes 100. Acho a porcentagem. Vou fazer para o terceiro e vou fazendo para cada um. O ideal, pessoal, é utilizar 2 a 3 casas decimais, tá? Porque para dar o 100% certinho aqui, senão ele dá errado, tá bom? Então, pode utilizar 2 ou 3 casas decimais, tá bom? Aqui na porcentagem, pode utilizar isso daí. Achado as porcentagens, eu vou calcular o percentual acumulado. Como que eu faço isso? Bom, o primeiro item sempre vai ser igual, tá? 43,31%, a porcentagem acumulada é 43,31%. Aí eu vou somar 43,31 mais 18,56 vai dar 61,87. 61,87 mais 16,50 vai dar 78,36. 78,36 mais 4,95, 83,31. Ou seja, sempre o valor que der aqui, mais o percentual do próximo item de baixo. E aí eu vou achando o percentual acumulado. Faço de todos, no último vai dar 100%. É para dar 100%. Se não deu, é porque aconteceu alguma coisa aqui no meio do caminho. Ou não utilizou as casas decimais corretas, ou fez alguma continha errada. E aí nós vamos fazer a classificação. Então, lá na porcentagem acumulada, os produtos que estão classificados com até 80%, vai ser classificado como produto A. De 80,01 a 95, produto B, e de 95 a 100, produto C. Vamos ver como é que fica? Então, eu tenho lá, está na ordem, né, que a gente fez a classificação, na ordem por valor total do produto.
tem lá as porcentagens e eu vou fazer a verificação aqui, ó. Então, ó, 43, 61, 78. Então, esses três itens estão até 80%. Então, eu vou classificar como produto A. Se eu tivesse aqui 80,03%, por exemplo, eu já seria classificado como B. Tá? Então, esse 80% tem que ser inteiro. Aí esses outros itens, ó, 83,31, 86, 89, 92, 94,28. Está até 95%. De 80,01 até 95%. Então, está classificado como item B. E os demais, de 95,01 até 100%, a gente classifica como produto C. Então, ó, tá tudo dentro dessa porcentagem, de 95,01 até 100%. Então, todos esses itens são classificados como item C. Então, o que nós conseguimos entender aqui? Que a churrasqueira elétrica, o queimador de lareira e a champanheira, elas vão estar alocadas dentro do estoque num local que tem uma maior atenção, porque se sumir, a gente tem que ter um controle maior, porque ela tem um preço mais alto, né? Elas não têm tanta quantidade, não são tão... tem bastante produtos, mas tem um valor maior dentro do estoque. Então, requer um controle mais especializado. O conjunto de panelas, a lareira, a caçarola, a assadeira e o conjunto de facas tem o seu valor, mas não tem tanta saída. Então, a gente não tem tanta preocupação. Vou me preocupar com esses itens. Se sumir, vai fazer diferença para a empresa, mas a gente tem um certo controle mais tranquilo do que esses produtos que são classificados como item A, tá? Esses são A, esses são B. E o C são os produtos mais básicos, que tem bastante saída, mas o seu valor é mais baixo. Seu valor de custo é mais baixo. Então, como eles têm muita saída, a gente não precisa tanta preocupação no controle desses produtos. Então, é nesse sentido que essa classificação ajuda, auxilia no controle de estoque. Ok? Então, aqui é só uma identificação, né? Como pode ser representado também. Então, né, geralmente é 80%, 15, 5, mas nada impede do que seja, possa ter outro tipo de classificação. E depois nós vamos praticar com exercícios que eu vou passar na próxima aula. Tá bom?